É possível fazer o gerenciamento de estado somente com Flutter? Então assista o vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com reatividade e gerenciamento de estado sem nenhum package, ou seja, somente usando os recursos Flutter. Então aproveita, já deixa o like no vídeo aqui para apoiar o nosso canal e se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, no projeto de hoje nós vamos trabalhar em um aplicativo aqui de notas, que é um aplicativo que a gente já trabalhou aqui no canal em um vídeo sobre o Riverpod para o gerenciamento de estado. Então eu vou utilizar a mesma base do aplicativo, mas a gente vai trabalhar tanto com a reatividade quanto com o gerenciamento de estado, somente utilizando o Flutter aqui nesse caso, tá certo? Então veja o que acontece, né? Nesse momento o aplicativo ele não está fazendo nada. Então basicamente aqui ele tem uma bottom sheet aqui para ele adicionar uma nova nota, mas agora no momento ele não está adicionando nada, né? A gente tem aqui um ícone, né? Esse primeiro ícone da bottom bar, ele vai fazer uma alteração entre coluna e entre grid, né? Ele vai fazer um switch, né, entre esses dois modos, e nós temos aqui também uma segunda opção que é para filtrar entre as notas que estão no inbox e as notas que estão arquivadas. Então vejam que aqui a gente vai precisar basicamente de 3 estados, né, e basicamente 3 reatividades. Então primeiro, né, obviamente a gente vai precisar uma reatividade para as notas. Então para isso a gente vai utilizar ali um change notifier direto no nosso repository com as nossas notas. E nós vamos utilizar aqui 2 reatividades para esses ícones, né, tanto aqui para o switch entre a grid e a coluna, quanto aqui para o inbox, né, nessa segunda opção aqui, e para os arquivados, tá certo? Bom, qual é a reatividade que a gente vai utilizar? Então veja pessoal, o próprio Flutter ele dá várias alternativas para a gente. Então como eu falei, a gente vai utilizar o change notifier no nosso repositório, e para essas reatividades aqui, da navegação, a gente vai utilizar um value notifier, tá certo? O value notifier, pessoal, ele é um list enable também, e ele estende do change notifier. Então, ele já faz algumas automatizações ali pra gente, tá? Para notificar todos os listeners quando houver uma mudança, tá? na sua classe, ou seja ela uma store, um repository, um model, enfim, tá? O tipo de classe que você estiver trabalhando, tá certo? E você também, pessoal, poderia construir uma reatividade usando apenas strings. Então, se você vai trabalhar com alguma coisa que exige o uso de strings, você também poderia, né, implementar usando strings. Então, você poderia fazer tudo sem packages mesmo, tá certo? Bom, e nessa estrutura desse aplicativo aqui, né, eu vou fazer uma classe separada de value notifier, tanto aqui para essa opção de menu, né, quanto para as arquivadas. Por quê? Porque é um estado que vai ser compartilhado entre várias telas. Então eu vou precisar recuperar esse estado, né, aqui na própria bottom app bar, mas também eu vou precisar aqui nas widgets. Por exemplo, aqui eu estou mostrando notas, mas dependendo da forma que o usuário estiver visualizando, eu vou mostrar aqui, por exemplo, notas arquivadas. Então nesse caso eu vou ter que compartilhar o estado aqui do meu app. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou criar aqui na pasta lib/stores, eu vou chamar aqui de store, tá? Mas poderia ser qualquer outra denominação para essa classe, tá? Apenas para a gente entender que ela vai ser uma classe reativa. E que a gente vai criar um notes filter store.dart. Bom, essa classe, pessoal, a gente vai chamar aqui de notes filter store, e ela vai estender, então, do value notifier, como eu tinha falado para vocês. E aqui no value notifier a gente vai passar o tipo, tá certo? Dessa classe. Então o dado que a gente vai armazenar aqui vai ser um notes filters. Tá? Essa classe notes filter eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Basicamente ela é um enum, né? Não é bem uma classe, né? Ela é um enum. E aqui eu vou ter 2 opções, ou inbox ou archived. Tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia, para que eu faça simplesmente um switch entre o inbox ou o archive. E a gente vai ter isso nessa segunda opção ali da bottom app bar. Bom, então beleza. Tenho aqui o valor, ele está dando um erro, por quê? Porque ele espera que eu inicie esse valor. Então aqui eu vou fazer o nosso construtor, né?
E aqui no super eu vou passar o valor inicial que eu quero para essa classe, né? Eu poderia receber por construtor ou já poderia setar um valor padrão. Então eu vou setar aqui um valor padrão como notesFilters, ponto, e aí que você pode escolher se você quer o inbox ou o archive. Então por padrão a gente vai deixar aqui o inbox. E a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou criar um método aqui chamado toggle, e o papel dele vai ser fazer um switch entre inbox e entre archive, tá certo? Então, como que a gente acessa um valor dentro do value notifier? Então, eu vou acessar a propriedade value, certo? Então, o value, ele vai trazer o valor que a minha história, que a minha classe vai estar armazenando. Então, o nosso value, ele vai receber, né, um novo valor quando? Né? Então, se o meu value atual, ele for igual a notesFilters, vamos fazer aqui, ó, ponto .inbox. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar para notesFilter.archived. Caso contrário, notesFilter.inbox. Beleza? Desta forma aqui, né, a gente consegue já trazer uma certa reatividade aqui, né, entre o inbox e o archive. Beleza? Bom, vejam que eu vou ter que fazer a mesma classe aqui agora, né, eu vou até copiar esse modelinho. Agora eu vou fazer aqui para o grid e para a coluna, que seria essa primeira opção de menu. Vamos lá. Vou criar em lib/stores aqui, notes, vamos chamar de view, notes view store.dart. E ela vai ter basicamente o mesmo modelo, por isso que eu vou até copiar aqui, pessoal. Então, no lugar de filter, né, nesse caso aqui, eu vou ter uma notes view store. Tá? E o padrão aqui dela vai ser um Notes View Options, e vejam que eu tenho duas opções, ele também é um enum, né? Eu tenho aqui a opção de grid ou coluna. Então, inicialmente, você vai escolher o que você quer iniciar. Eu já vou deixar aqui padrão como grid. E aqui eu vou ter uma Notes View Options, certo? Bom, e aqui eu também vou fazer a alteração. Então, se for grid, eu quero... Vamos só pegar aqui a opção correta, né? Então, se o Note View Options for grid, ou seja, se o usuário selecionou a visualização em grid, então eu quero exibir aqui a column. Ó. Notes View Options, ponto column. Caso contrário, eu vou exibir aqui a grid. Beleza? Então, simplesmente para fazer, né, um switch entre elas. Tranquilo? Então vejam, fiz agora as minhas duas stores. Desta forma eu já tenho classes agora que vão ser reativas e eu vou poder usar aqui para construir o meu menu. Mas como que eu vou instanciar estas stores, né, esses estados, vamos chamar assim, e como que a gente vai consumir eles? Então dentro do Flutter, pessoal, a gente pode utilizar as inherited widgets que vão conseguir colocar uma determinada instância dentro da nossa árvore de widgets. E a gente consegue recuperar essas instâncias por meio do context, tá certo? Então, eu vou utilizar uma variação do inherited widget, que é o inherited notifier, que ele permite justamente criar, né, uma widget do tipo value notifier aqui e colocar dentro da árvore de widgets. Então vamos lá. Para isso, eu basicamente vou criar aqui uma pasta chamada providers, mas você poderia criar, né, na pasta ali que você já estiver acostumado a trabalhar. Então dentro de lib/providers, eu vou criar agora um novo provider, né? Note que isso aqui é só uma denominação que a gente está usando neste exemplo. Então, notes filter provider.dart. Bom, como que vai funcionar aqui? Então, a gente vai criar uma classe, né, chamada notesFilterProvider, e essa classe ela vai estender, então, do inherited. E aqui vocês estão vendo, ó, que tem inherited element, inherit model element, inherit notifier, inherited model. A gente vai utilizar o inherited notifier, né, e vejam que ele fala, ó, é um inherited widget para um list enable, ou seja, um notifier, que é exatamente o que a gente criou. E aqui eu vou passar o tipo. Então aqui vai ser o meu notes filter store, tá certo? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar o nosso construtor. Então, notesFilterProvider. E aqui eu vou precisar passar algumas opções, né, para dentro do nosso super. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um super.key,
para passar a chave, né, aqui para o nosso inherited notifier, e eu preciso passar duas propriedades que vão ser requeridas. A primeira vai ser o próprio notifier, então aqui a gente vai instanciar a nossa store, né, a nossa notes filter store, e a gente vai passar como parâmetro, então, para a nossa inherited notifier. E, obviamente, a gente precisa de um child, porque no fundo é uma widget. Então, a gente precisa aqui de um child para a gente poder trabalhar. E agora, por último, para a gente finalizar essa classe, pessoal, a gente vai criar um método estático. E esse método estático, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar a nossa notice filter store. Ou poderia retornar o dado direto, né, o value direto, caso você quisesse, né? Aqui, por exemplo, eu vou retornar store porque ela vai ser mais útil, né, para nós. Mas se você quisesse, você poderia retornar o próprio provider. E eu vou chamar esse método de off, né? Então, esse método off é basicamente, né, da mesma forma que você já viu em várias outras classes no Flutter, como o Navigator, como o Theme, né, como o Media Carry. Então, são várias classes que também vão utilizar o inherited widget e suas variações. Então, aqui eu vou receber o build context, e por meio desse context, então, a gente simplesmente vai fazer aqui, ó, um context, ponto, e aí vejam que eu tenho vários métodos aqui diferentes, ó, depend on inherited element, né, a gente vai usar esse daqui, ó, depend on inherited widget, de um tipo exato, tá certo? Então a gente vai utilizar aqui, e aqui a gente vai passar o tipo, que é a nossa notice filter provider, tá certo? Para a gente conseguir recuperar isso na árvore de widgets. E aqui no final eu vou retornar então o notifier, tá certo? E aqui eu vou garantir, né, que ele não está nulo. Obviamente aqui ainda carece de um tratamento, então é legal você verificar, né, se esse retorno aqui ele é nulo. Se ele é nulo, você pode disparar uma mensagem de erro similar, por exemplo, ao que o provider faz, falando que, por exemplo, esse notice filter provider ele não está na árvore, né? Então, caso o usuário tente acessar ele sem declarar ele na árvore, né? Então, né, aqui, vou colocar aqui, ó, fazer a validação. Vou colocar aqui to do, né, só para a gente não esquecer, tá certo? Bom, então dessa forma a gente tem o notice filter provider. Então agora a gente precisa consumir este provider. Então como que a gente vai fazer isso? Dentro do nosso app, a gente tem aqui o nosso notes page. Eu vou fazer aqui, ó, um wrap com widget. E aqui, basicamente, a gente vai, então, usar o nosso provider. Então, bem similar aos packages, né, de gerenciamento de estado, né, que vocês já estão acostumados a utilizar. Então, aqui eu vou ter o meu Notes Filter Provider. Ó, vou fazer dessa forma aqui. Eu já tenho o meu child. O que eu preciso agora? Eu preciso passar o meu notifier. Quem vai ser o meu notifier? Vai ser, então, o Notice View Store. E aqui que eu vou criar a instância aqui da nossa Store. Tá certo? Desculpa, aqui vai ser o Notice Filter Store. Vamos importar. E agora tá tudo certo, beleza? Então, é legal porque agora o que a gente está fazendo? A gente está injetando o nosso provider dentro da árvore, está criando o nosso notifier e desta forma a gente está carregando o Notes Page. Se a gente for agora lá para o Notes Page, ó, dentro do Notes Page, né, eu vou ter aqui uma série de coisas, mas vejam que eu tenho uma opção estática que é o meu Notice Filter, certo? Que está de forma estática aqui, né, carregando a opção Inbox. O que a gente pode fazer agora então? A gente pode vir aqui, pegar o Notice Filter Provider .off context. E desta forma aqui, claro, preciso colocar um ponto value no final, desta forma aqui ele já vai me retornar, né, o filtro que eu quero trabalhar. Aqui eu preciso só mudar para final. E agora eu já vou ter o meu Notes Filter funcionando. Então agora, quando eu for exibir esse Notes Filter, ele vai estar dinâmico aqui na opção de menu. E no OnPressed, então quando eu clicar aqui nesse botão, né, da navegação, basicamente o que eu posso fazer? Eu posso fazer novamente, né, um Notice Filter Provider, .off context, e aqui eu posso chamar o método toggle que a gente criou para ele fazer o switch das opções. Então vejam, simplesmente agora se eu clico aqui na opção, ó, repare que ele já vai funcionar corretamente. Inclusive, repare que ele está mudando aqui, ó, notas. Quando eu clico, ele vai mostrar arquivadas no título. Por quê? Porque aqui no título da nossa app bar, a gente está verificando, olha, se o Notes Filter é inbox, então exiba notas, se não,
exiba arquivados. Então veja que ele traz essa reatividade para a gente já por padrão, né? Basicamente a gente fazendo esse toggle aqui, beleza? Bom, o que a gente falta a gente fazer agora? A gente vai criar um novo provider, então vou até copiar aqui, ó, lib/providers /notesView provider.dart. Então aqui vai ser no lugar de filters, notes, vamos trocar o filter aqui por view provider. E aqui a gente precisa importar o nosso view store. Notes view store, notes view store. Beleza, e aqui a gente está retornando também, né? Depende para ele buscar na árvore a nossa notes view provider. Então, mesma estrutura. Repare que esta é uma das, vamos dizer assim, dificuldades, entre aspas, né? Você precisa sempre ficar criando cada um dos providers manualmente. Então aqui você já vê, né, que por isso que surgiram packages como provider, para tentar minimizar um pouco esse esforço de você criar manualmente aqui todos esses providers. Então vamos lá, vamos voltar agora na main e a gente vai colocar o nosso outro provider, né? Então vamos lá, wrap com widget, a gente vai colocar o nosso notice view provider, e aqui a gente precisa também do nosso notifier, que vai ser o nosso notice view store. Beleza? Então, injetamos na árvore. Veja que você começa a criar uma cascata aqui de informações. E, novamente, é por isso que existem packages como provider que tentam simplificar esta criação, por exemplo, utilizando o multi-provider. Então, vamos lá. A gente vai voltar agora aqui no nosso Notes page e agora a gente vai alterar aqui nessa segunda opção. Então, vamos lá. Vou tirar aqui o grid. Vamos fazer agora o noticeview provider.offContext.value. Aqui a gente muda para final. E agora já tem o meu view mode, que vai ser inbox ou ou vai ser grid, né? Ou vai ser coluna. Então vamos lá. Noticeview provider.offContext e também aqui eu vou ter o método toggle para ele fazer a alteração. Então veja que quando eu salvo agora, ó, ele já vai alterar aqui o primeiro ícone para grid ou coluna, e o segundo aqui ele também já está fazendo corretamente, beleza? Bom, vamos lá. Então agora que a gente já tem essa reatividade, né, a gente precisa agora começar a preencher as notas aqui, né, adicionar notas de fato, para que a gente tenha, mais reatividade dentro do nosso aplicativo. Então a primeira coisa que eu vou alterar vai ser aqui esse empty notes. Então no empty notes, né, vejam que ele também está estático aqui. Né, se eu altero, eu queria mudar esse texto aqui, por exemplo, para criar, né, ou não ter nenhuma nota arquivada. Então aqui eu vou mudar também para final. E aqui basicamente eu vou ter um notes filter provider.offContext.value. E aí vejo que agora a mensagem aqui também vai estar reativa. Né? Se vocês quisessem, vocês também poderiam tornar essa imagem reativa. Bom, o que mais agora que a gente precisa fazer? Vamos para o nosso Notes Repository. Então vamos lá, o que o nosso Notes Repository ele tem no momento? É uma classe normal, ó, não tem nada demais. Dentro dela eu tenho uma lista vazia de notas e eu tenho dois métodos get. Um que vai retornar as notas por inbox e a outra que vai retornar aqui as notas arquivadas. Basicamente, o que a gente faz é um where, né, e dentro aqui desse where a gente simplesmente retorna, né, as notas que não estão arquivadas e depois as notas que estão arquivadas. Aí eu tenho aqui um método addNote e eu tenho um método archiveNote, beleza? Esse aqui é basicamente o exemplo que eu estava trabalhando no vídeo anterior com o Riverpod. Então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai fazer um extends aqui com o change notifier, tá certo? Para transformar essa classe em um listenable. E o que a gente precisa fazer é bem simples, pessoal. Depois que a gente adiciona uma nota, a gente simplesmente vai dar um notify listeners. E depois que a gente arquiva uma nota, a gente também vai dar um notify listeners. Vejam que é bem simples, né? É bem simples, é só isso que a gente precisa fazer para trazer reatividade a esta classe. Bom, obviamente a gente também precisa criar um provider para ela, então vamos lá. Eu vou criar aqui um novo arquivo em lib/providers/ vamos chamar aqui de notes provider.dart.
E aqui eu já vou copiar, né, que eu já deixei aqui pronto o snippet, mas ele vai ser exatamente igual às demais, né? A diferença é que eu vou retornar aqui um notes repository. Bom, e aqui tem uma pequena diferença, pessoal, porque o que acontece? Como agora eu tenho uma navegação, né, veja que eu tenho uma navegação aqui para uma bottom sheet, significa que se a gente for colocar a nossa Notes Repository Provider dentro aqui do Home, a gente não vai conseguir recuperar. Então o que a gente precisa fazer é colocar aqui antes do Material App. E essa é uma questão até mesmo quando você está trabalhando com o Provider. Você tem que saber exatamente o local onde você vai, né, instanciar, né, onde você vai colocar um Provider dentro da árvore. Então aqui a gente vai colocar antes do nosso Material App, porque a gente vai ter então a navegação para uma outra tela. Então a gente precisa pegar desta forma aqui. Então eu vou ter o meu Notes Provider, e aqui basicamente eu vou ter o nosso Notifier, que vai ser o Notes Repository, beleza? E dessa forma a gente vai conseguir recuperar, né, o nosso Notes Repository, tanto dentro do Notes Page, quanto qualquer outra página, como essa navegação ali que vocês estão vendo, beleza? Então isso é importante você saber. Se você coloca no local errado, provavelmente você vai ter um erro dizendo que você não consegue encontrar, né, dentro do contexto. Ele vai retornar nulo porque ele não conseguiu, né, encontrar naquele trecho da árvore onde você está tentando acessar. Bom, então agora a gente vai voltar no nosso Notes Page. E dentro do Notes Page, vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai carregar o Notes Grid View. Então é dentro dessa Notes Grid View que a gente precisa então recuperar as nossas notas, ó, que no momento elas estão carregando aqui um array vazio. O que a gente vai fazer então aqui? Ó? Então eu vou fazer aqui um Notes Provider .off context, e isso daqui já vai me dar o meu repository. Então eu vou chamar aqui, ó, de Notes Repository, beleza? E agora eu vou verificar, né? Então meu final notes vai receber notes filter provider .off context .value, e aqui eu vou verificar, tá? Se isso aqui for igual a notes filters vamos chamar aqui de inbox, então a gente vai pegar, fazer assim, ó, vocês já vão ver melhor aqui a visualização. Eu vou pegar o meu Notes Repository e eu vou pegar o Inbox Notes. Caso contrário, vai ser o meu Notes Repository.archive Notes. Quando eu salvar aqui vai ficar mais claro para vocês. Olha. Então vamos lá. Eu estou pegando a instância do meu repositório via Notes Provider, beleza? Na sequência eu estou verificando qual a opção que o usuário selecionou aqui, olha, se é arquivadas ou o Inbox. Então se for o Inbox, eu quero que o repositório me dê as Inbox Notes. Caso contrário, que ele me dê as Archived Notes, tá certo? E aqui, basicamente, eu vou carregar, né, um grid view, ou, né, se as notas estiverem limpas, como é o caso agora, eu vou carregar aqui o Empty Notes, tá certo? Bom, o que a gente precisa fazer mais? A gente precisa adicionar uma nova nota. Então, aqui dentro do nosso ADD Notes Sheet, eu já deixei comentado, né, porque como eu falei, esse projeto a gente estava trabalhando no Riverpod, então eu já tenho aqui um método de adicionar nota. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o nosso Notes Provider.off context. A gente só precisa importar o nosso Notes Provider. E aqui eu vou adicionar uma nova nota, tá certo? Então, eu vou adicionar um título, uma descrição e uma cor, exatamente aqui como vocês estão vendo selecionado. Então, vamos lá. Então, teste 1, 2, 3. Podemos selecionar amarelinho, verde, enfim, a cor que a gente quiser. E agora vejam que ele adicionou a nota e está reativo, né? Então se a gente clicar agora em arquivados, não tem nenhuma nota arquivada. Se a gente clicar no inbox, a gente tem uma nota de inbox. Né? Então vamos adicionar aqui um teste 2. 1, 2, 3, verdinho. Ó, beleza, está lá a nossa nota. Se a gente clica, ele vai para a visualização da nossa nota. Bom, isso aqui está funcionando, está legal, mas veja que a opção de coluna ou grid, ela não está funcionando ainda. Então, voltando aqui para o nosso Notes Grid View, o que a gente precisa fazer? Eu tenho aqui, pessoal, um Animated Builder. Né? Reparem que eu tenho uma animação tradicional. Nessa animação, eu preciso basicamente aqui fazer uma animação de escala, certo? E essa animação de escala,
ele vai fazer aqui a partir do valor de animação. Então, quando que a gente vai disparar essa animação? Quando o usuário clicar aqui, né, ou seja, o valor da store de visualização mudar, ou seja, quando for para grid ou quando for para coluna. Então, o que a gente precisa fazer? Vejam que eu tenho aqui, né, a minha animação, no init state eu já dou um forward, mas no meu did change dependencies, o que eu vou fazer? Eu vou acessar então o nosso notes view provider .of context e eu vou adicionar um listener para ele. Ou seja, toda vez que ocorrer uma mudança lá no nosso provider, eu vou adicionar um listener, né, nessa store e eu vou executar essa função aqui, run transition grid view. O que essa função ela vai fazer? Basicamente, ela vai colocar a animação em 0, ela vai alterar aqui, vai dar um filter delay, né, para esperar um pouquinho, e ela vai alterar aqui o nosso columns count, que até o momento ele está fixo. Então, quando que a gente vai alterar a quantidade de colunas? Se vai ser uma ou duas. Então, eu vou pegar aqui o meu notes view provider .of context .value. E o que eu vou fazer? Eu vou comparar se ele vai ser um notes view options ponto, e eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, se for coluna, então o que eu quero exibir? Eu quero exibir o contrário. Então, vai ser uma. Caso contrário, eu vou ter duas colunas porque é grid, tá certo? E aqui no dispose, pessoal, é importante a gente remover esse listener. Então vai ser o meu notes view notes view provider .of context e aqui eu vou remover o listener, tá certo? Desta forma aqui a gente consegue sempre adicionar um listener na store. Quando tiver qualquer mudança nessa opção aqui de ícone, ele vai rodar a nossa transition e vai alterar o columns count. O columns count ele está aqui, olha, exatamente no nosso grid view. Então o grid view ele vai simplesmente ficar reativo entre coluna e entre grid. Então vamos lá, teste, 1, 2, 3, vamos colocar azulzinho agora, ó, show, ele está mostrando, quando eu clico agora, ele vai fazer esse switch entre as opções, tá certo? Então basicamente só o que a gente precisa fazer sempre é inicializar, né, corretamente as opções. Então, se ele for coluna, então 1, tá? Se não, 2. Então, ó, beleza, tá funcionando correto. Vamos inserir agora aqui ó, um teste 2, amarelinho, ó, beleza. Veja que ele está fazendo a alteração correta. E agora para a gente fechar, né, falta a gente mudar aqui a parte de arquivados. Então quando eu visualizo, eu tenho esse botão aqui, olha, que ele deveria mandar para o arquivados. Então no nosso notes, cadê aqui? Nosso notes details page, nós também precisamos recuperar o repositório. Então aqui vai ser o meu notes provider .of context e aqui basicamente eu vou arquivar ou desarquivar uma nota. Então aqui vai ser o meu repository.archive note ou vai ser o meu repository.move to inbox. Então quando eu salvar, ó, ele limpou, né, nossa store porque ela está em memória. Então vamos lá, teste 1, 2, 3, vamos colocar amarelinho. Ó, beleza? Ele não mostrou porque ele está em arquivado, quando a gente for em notas, está lá. Reparem que se eu clicar agora aqui em mandar para o arquivo, ele sumiu de notas. Vamos criar mais uma, ó, teste 2. Opa, ó, teste 2. Repare que ele está em notas, se a gente for no arquivado, estava o teste antigo. Vou voltar para o inbox, vamos colocar essa também no arquivo. Ó, então eu tenho duas agora no arquivo, posso fazer um mundo. E agora vejam que o nosso app está completamente funcional. Né? Vamos adicionar agora aqui um teste 3, né? Vou escrever corretamente, teste 3, vou colocar outra cor. E a gente vai fazendo o save. Então veja que a gente tem aqui a parte de notas, tanto arquivadas quanto a parte do inbox. Nós temos aqui a visualização, né? Que se vai ser aqui coluna ou grid. E nós temos tudo isso usando apenas Flutter, né? Então usando o Inherited Notifier para trabalhar com a recuperação, né, dessas instâncias por meio do context, e nós usamos tanto o Change Notifier quanto o Value Notifier para fazer
então estas notificações. Então vocês viram que é possível sim trabalhar somente com Flutter sem depender de packages externos para trabalhar com reatividade e gerenciamento de estado, tá certo? E como eu falei para vocês, se você não quer utilizar o Velo Notifier ou Change Notifier, você também poderia utilizar definir uma classe do tipo stream. Você poderia criar um stream para fazer isso. Mas como esse aplicativo é bem simples que a gente está trabalhando, não há problema nenhum em você trabalhar com o Velo Notifier e o Change Notifier. Eles vão ser tão performáticos quanto qualquer outra solução, beleza? Então se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo, tá certo? Até mais!